Nesse momento, saudar de um modo assim muito especial, saudar com alegria todos vocês, mas o pastor Robson está, a partir desse momento, pastor Robson está com o Senhor, a palavra de Deus, fechando assim com chave de ouro o livro A Vitória da Igreja na Crise Final. O último capítulo, pastor Robson, que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, use-o de forma poderosa, meu irmão. Pode abrir. Ok, Mário, ok. É porque eu troquei de aparelho, que eu estava usando o iPad, mas para a apresentação aqui, o material está no iPad, então eu vou usar o celular. Mas todos estão me ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, pastor, estamos ouvindo. Pronto. Então nós estamos concluindo aqui o livro A Vitória da Igreja na Crise Final, né? E estaremos amanhã tendo o nosso momento de testemunhos, né? E na segunda-feira estaremos iniciando aí com o pastor Edson, né? Uma jornada espiritual, né? Um novo material, uma jornada, ok? Então o pastor Edson vai estar conosco aí, vamos ter o privilégio, mais uma vez, né? Eu já estava com saudade, viu, pastor Edson? A gente teve aqui, não foi, Mário? Um bom tempo, pastor Edson pregando sempre, só bênção. E aí depois ficou assim, só de vez em quando, agora vamos ter mais oportunidade de ter conosco, né, o privilégio de ouvir mais uma vez o pastor Edson, louvado seja Deus. Muito bem, o título do último capítulo do livro é Cristo, Nossa Vitória, né? Esse é o título desse. É interessante que Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Então veja, queridos, o capítulo começa com uma pergunta, né? Uma pergunta que está lá no Salmo 24. Eu queria até ler a pergunta do Salmo 24. Porque depois de termos passado por esses 12 capítulos, onde estudamos aqui os sinais do fim, vimos aqui várias coisas que vão ter lugar antes que Jesus volte, não é? Então, depois de passar esses capítulos todos, onde tivemos vários acontecimentos aí que terão lugar no mundo, alguns deles já acontecendo, na verdade, nós estamos visualizando esses acontecimentos. O cumprimento das profecias está diante de nós, irmãos. Só não vê quem não quer ver, não é? Mas nós temos nesses dias, não só a pandemia, não estou falando somente da pandemia, mas dos movimentos mundiais, aquilo que está predito nas Escrituras, não é? Alguns aspectos da profecia estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Diante dos nossos olhos. Então, depois de tudo isso, passado toda essa recapitulação dos acontecimentos, a pergunta está no Salmo 24, verso 3, não é? É feita pelo autor aí no livro: quem subirá ao monte de Sião? E quem estará em seu santo lugar? Ou seja, quem estará preparado para estes acontecimentos finais, não é? De modo que possamos estar firmes no grande dia de Deus e estar prontos para subir ao monte de Jeová e habitar no seu santo lugar, não é? É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós somos levados a pensar que o fato de pertencermos à Igreja de Deus, e alguns de nós adventistas, às vezes desenvolvemos um orgulho, às vezes, né? Um pensamento de que o fato de sermos parte da Igreja remanescente, porque nós cremos que somos a Igreja remanescente, nós somos laodiceanos, né? A Igreja de Laodiceia. A irmã White diz que essa profecia que fala sobre Laodiceia, a carta à Igreja de Laodiceia, ela se dirige ao povo adventista, não é? Então nós aplicamos a profecia lá das cartas, né, as 7 cartas, as 7 igrejas. A última carta foi escrita para Laodiceia, e nós cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é esse período da história, é a Igreja de Laodiceia, tá certo? E muitas vezes nós temos esse pensamento de que apenas pelo fato de fazermos parte desta igreja, do remanescente, daqueles que
ensinam a verdade, que conhecem a verdade das Escrituras, o fato de pertencer a esta igreja que conhece a verdade, então nós já estamos garantidos que seremos então levados para o céu, né? Claro, nós temos razões, eu agradeço muito a Deus, irmãos, eu agradeço muito a Deus fazer parte da igreja de 27º dia, sim, não é? Porque conhecemos uma verdade que muita gente não conhece. Temos o privilégio de ter recebido de Deus orientações adicionais a respeito do fim, através do espírito de profecia, né? Mas veja, queridos, a capacidade intelectual, a compreensão da palavra, a capacidade de explicar a Bíblia, de conhecer a profecia, isso não salva ninguém, né? E nós não somos salvos por essas coisas, pelo fato de pertencermos à igreja, de conhecermos a verdade, irmãos. Porque se o conhecimento da verdade salvasse, o diabo estava salvo, né? Porque nós não conhecemos mais a verdade do que Satanás conhece, tá certo? Ele conhece mais do que nós, os anjos caídos conhecem mais do que nós, mas eles não estão salvos. Então, o mero conhecimento da verdade não salva, né? E a Bíblia, ela diz isso, que o fato de fazermos parte de uma igreja, participarmos de uma comunidade cristã, não nos salvará. No final dos tempos, e aquela citação lá de Mateus, né? Jesus disse assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, e ele disse, olha, e na verdade eu vos digo, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, Jesus está afirmando que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, lá em Mateus 7, verso 21. Então a vida e não a profissão de crença é a medida. Os fatos e não as palavras são a prova, ok? E a experiência e não o mero conhecimento é a condição para a salvação. Então nós precisamos entender isso. Mas ainda permanece a pergunta: como podemos alcançar uma verdadeira conversão, uma experiência nova e genuína, um caráter transformado? Só há uma resposta, irmão, só um método. Cristo é o segredo. E nesta manhã vamos ver que é importante ter não só o conhecimento teórico de Jesus Cristo, mas precisamos ter um conhecimento experimental, um conhecimento por experiência de andar com o Senhor. A única maneira de estarmos preparados para os eventos finais, para enfrentar as provas, para passar pelos problemas, pelas dificuldades, talvez algum de nós passemos pela grande tribulação, é estar em Cristo. Não é? Existe uma diferença entre conhecer alguém teoricamente e conhecê-lo experimentalmente. Não é? Ele cita aqui um exemplo, né, de um viajante que havia lido muito, e nós lemos biografias, né? Nós lemos biografias de pessoas, lemos a respeito de pessoas, né? Nós conhecemos a história de Abraão, nós já lemos sobre Davi, nós lemos sobre personagens da história, personagens da Bíblia, informações que são dadas sobre ele, lemos biografia de grandes personalidades, e temos um conhecimento na teoria do que aconteceu, de como foi a vida daquela pessoa, onde ela nasceu, quem eram os seus pais, o que ela fez, não é? Como foi sua vida e como ela morreu. Mas isso não quer dizer que conheçamos essa pessoa. E ele cita a história desse camarada que havia lido sobre uma personalidade e era um viajante. E um dia ele teve a oportunidade de estar na cidade onde aquela pessoa que ele admirava e que ele conhecia bem pelos livros, ela estava. E ele, então, aproveitou para conhecê-lo pessoalmente. E ele, então, marcou para ir lá e foi à casa dessa pessoa. E ali, quando ele chegou, ele foi recebido por um jovem que o convidou a entrar e pediu que ele se assentasse ali numa sala para aguardar ser atendido por aquela personalidade, aquela pessoa que ele tanto admirava. E enquanto estava ali, ele começou a conversar com aquele jovem. E ele percebeu que aquele jovem, ele falava muita coisa interessante a respeito daquela personalidade e que conhecia coisas que ele não havia lido, conhecia muita coisa. E ele disse assim, olha, eu tenho lido muito sobre esse fulano de tal, esse senhor, né, que ele estava esperando para ser visitado, mas eu estou surpreso de ver que você o conhece bem, né? Você conhece muito dele, você sabe muita coisa a respeito dele. E aquele jovem olhou para aquele senhor, o senhor pensou que ele era um empregado da casa, ele disse, claro, senhor, eu conheço porque ele é meu pai. Então, claro, ninguém conhece tão bem uma pessoa como aquele que convive com ela. Eu sempre digo
que muitos falam aí, você diz assim, pastor Robson é isso, Mário é aquilo, fulano é aquilo. Irmãos, vocês não nos conhecem, não é? Vocês não nos conhecem, vocês conhecem pelo que vocês veem aqui nos encontros, na igreja e tal. Agora, você quer saber quem é Mário, tem que perguntar a Cris, tem que perguntar a Mariana. Vocês querem conhecer quem é o pastor Robson, tem que perguntar a Geralda, tem que perguntar a Noemi, tem que perguntar a irmã Raimunda, que é minha mãe. Então, são essas pessoas que convivem comigo, que estão no meu dia a dia, essas me conhecem, essas sabem quem eu sou, mas aqui nós sabemos apenas de aparência, não é? Então, nós conhecemos superficialmente, nós não convivemos com vocês, então, só conhece alguém aquele que convive, não é? Eu lembro de uma frase que eu gravei, eu anotei, eu nunca me esqueci dessa frase do pastor Ibson, e Mário vai lembrar dele, pastor Ibson Roosevelt, que foi departamental de mordomia, aliás, de Ministério Pessoal da Associação Bahia naquela época, né? Tivemos um congresso aí em Pojuca com ele, né, pastor Ibson, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueci, ele disse assim, ninguém ama quem não conhece, ninguém conhece quem não convive, e ninguém convive quem não perdoa, né? Se não perdoar. Então, ninguém ama sem conhecer, ninguém conhece sem conviver, e ninguém convive sem perdoar, né? Então, nós precisamos entender isso. Você só conhece quando você realmente convive com a pessoa. É preciso ter um relacionamento íntimo, é preciso estar próximo da pessoa, tá certo? E no profeta Jeremias, ele diz assim, capítulo 9, verso 23 de Jeremias, Jeremias 9, 23, o profeta diz assim, deixa eu ler aqui o texto, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E o verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se alguém precisa se gloriar, para se gloriar em conhecer a Deus. Jesus também disse isso, né? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, diz lá em João 17:3. Esta é a única espécie de conhecimento que tem poder de converter a nossa vida, porque ela nos põe em contato direto com Cristo e numa estreita relação pessoal com Ele. Esse é o tipo de relacionamento, esse é o tipo de conhecimento que transformou a vida de João. Você lembra que quando João começou a sua jornada com Jesus, ele foi chamado de Bonerges. Ele, Tiago, lembra? Bonerges, que significa filhos do trovão. Eram homens de temperamento agressivo, mas veja o que aconteceu. À medida que João foi se relacionando com Jesus, à medida que ele foi conhecendo a Jesus pessoalmente, que ele foi conhecendo intimamente a Cristo, essa relação diária foi transformando João. E João deixou de ser o filho do trovão para se tornar o discípulo do amor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa aconteceu, né? Essa transformação na vida do apóstolo João. A mesma transformação que deve acontecer na vida de cada um de nós, à medida que nos relacionarmos intimamente, que conhecermos de maneira relacional esse nosso Jesus. A irmã White escreveu o seguinte no livro A Ciência do Bom Viver. Eu necessitava de auxílio e o encontrei em Jesus. Toda necessidade foi suprida, satisfeita a fome da minha alma. A Bíblia é para mim a revelação de Cristo. Creio em Jesus porque ele me é um divino Salvador. Creio na Bíblia porque achei nela a voz de Deus, a minha alma. Então, esta relação pessoal com Deus não tem substituto, irmãos. Nada substitui o relacionamento pessoal com Jesus. E à medida que conhecemos a Cristo e que estamos nele, o apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, o fato de nos relacionarmos com Jesus, isso muda. Isso transforma a nossa vida, ok? O segredo da vitória é Cristo em nós. Tá certo? É importante. Jesus ensinou aos discípulos que nós precisamos permanecer nele. Lá, quando ele fala da videira, ele diz que é impossível para nós fazer qualquer coisa sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Assim como o ramo precisa estar ligado à videira para produzir fruto, não é?
para produzir fruto, nós também precisamos estar ligados a Cristo para produzir fruto. Quando o ramo ele é cortado da videira, quando você corta qualquer galho de uma árvore, esse galho ele vai murchar, ele perde o vigor e seca, ele morre. Assim também quando nos desligamos de Cristo. Veja, quando nos desligamos de Cristo, nós morremos espiritualmente. Não é quando nos desligamos da igreja. Irmãos, tem muita gente que está ligado à igreja, mas está desligado de Cristo. E não há vida em apenas estar ligado à igreja. Nós precisamos estar ligados a Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o nosso Redentor. Ele é a nossa vida. Então, não há possibilidade da gente estar separado de Jesus e continuar vivos. Nós precisamos estar ligados. Eu me lembro do irmão João, ele citando a questão do enxerto. Outro dia ele falou sobre enxerto, né? Porque nós somos galhos enxertados na videira. Eu achei interessante porque eu tenho lido muita coisa, tenho assistido muita coisa sobre questão de enxertos, né? A gente está na roça aqui. E é interessante quando você conecta o novo galho àquela planta, né? Ele começa a receber a vida que vem do caule, que vem da planta principal. Assim, nós, quando nos enxertamos em Cristo, quando nos ligamos a Cristo, passamos a receber vida de Cristo e recebemos a energia dele para produzir fruto para a sua glória. Então, a fonte da nossa vida é a videira, é Cristo a fonte da nossa vida. E é interessante porque a Bíblia diz que nós precisamos morrer para viver. Não é? Nós precisamos morrer para viver. Se nós queremos ter vida espiritual, precisa o velho homem deve morrer para que um novo homem se manifeste. O eu precisa desaparecer. Eu tinha um colega que, infelizmente, hoje está fora, foi pastor adventista, hoje está fora da igreja, aposta toda a fé, mas ele dizia uma coisa interessante. Uma vez eu lembro, eu não esqueço na sala de aula, ele diz, olha, no coração de cada um de nós existe uma cruz e um trono. Uma cruz e um trono. E ele diz, olha, se você está no trono, então Jesus está na cruz. Para que Jesus possa vir para o trono, o eu precisa estar na cruz. Então precisamos crucificar. Lembra que Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos crucificar o eu, para que Jesus assuma o trono da nossa vida. Não é? Precisamos que Jesus esteja presente na nossa vida. E aí o autor cita aqui aquele caso bem conhecido, aquela experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Lembram, né? Eles viajavam desalentados, né? Estavam ali desanimados porque Jesus havia morrido, a grande esperança tinha sido crucificada. E então, de repente, um viajante se aproxima deles e começa a lembrar para eles daquilo que estava escrito. Não, mas porventura não estava escrito que devia acontecer assim, 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 assim. E realmente aquela conversa com aquele viajante, não é? Despertou neles o conhecimento que eles tinham da palavra. Eles dizem que ardia no coração à medida que aquele viajante falava. E quando eles chegaram na casa deles, o viajante fez como que ia passar. Mas eles insistiram, disse, olha, já é tarde, o sol já declina, né? E eu me lembro do Divino Companheiro, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Né? Então, eles disseram, fica, Senhor, não, já faz tarde, fica. Eles insistiram para que Jesus entrasse em seu lar e ficasse com eles. E quando Jesus entrou ali naquele lar, e quando eles foram cear, que o Senhor foi pedir a bênção sobre o pão, eles reconheceram que era Jesus, não é? Entendeu? Então eles perceberam que era Jesus, eles insistiram para que Jesus ficasse. Assim também nós precisamos insistir com o Senhor para que ele fique conosco, né? Jesus nunca força a entrada em nossa vida, é um gentleman, não é? Ele não vai ficar na vida de ninguém onde ele não seja desejado. Nós precisamos insistir com ele para que ele entre, para que ele faça parte, para que ele fique em nossa vida. A única forma de conhecer a essência da experiência cristã, a única maneira de sentir felicidade, valor, descanso e entusiasmo é convidarmos a Cristo e insistirmos a que fique conosco, de maneira que ele não seja somente nosso Salvador, mas também nosso amado regente, aquele que governa a nossa vida. Como Paulo, precisamos permitir que Cristo viva em nós, que nós possamos morrer cada dia para nós mesmos e Cristo viva em nós. A vida cristã,
A salvação, a preparação para a vinda do Senhor requer um esforço constante, uma perseverança consciente, um interesse ativo, uma luta diária contra o nosso próprio eu. Ellen White escreveu o seguinte: enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provações para ser provada a vossa têmpera, e é enfrentando com o espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações, dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impende, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Nem o próprio Deus pode tornar nosso caráter nobre e nossa vida útil, se não colaborarmos com Ele. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Então, essa luta é diária, irmãos. Precisamos buscar a Deus cada dia, estar em comunhão com Ele. Precisamos permitir que Cristo habite em nós. Habitar Cristo pela fé em nosso coração significa a contemplação de Cristo, observar a Cristo tendo nosso querido Salvador como nosso melhor e honrado amigo, a fim de que não o entristeçamos e ofendamos por qualquer ação. Então, nós precisamos permanecer em Cristo. Ela diz assim: não podemos, então, centralizar nossos pensamentos sobre o eu. Nós somos mais não somos mais de nós mesmos, nós somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, e Ele é a esperança da glória. O eu está morto, mas Cristo é um Salvador vivo. Continuando a olhar para Jesus, refletimos-lhe a imagem a todos que nos rodeiam. Não podemos parar para considerar nossos desapontamentos, ou mesmo para neles falar, pois um quadro mais agradável nos atrai à vista, que é o precioso amor de Jesus. Então, não podemos ficar olhando para nós mesmos. Mas aí, o que fazer, não é? Porque se há uma parte a ser desempenhada, nós temos que desempenhar, porque depende da nossa vontade. Nós precisamos querer, não é? Então, a nossa vontade, ela tem papel, sim, nesse processo de preparo para a volta de Jesus, tá certo? Mas o que é vontade? Aqui o autor procura responder. Ela é insuficiente por si mesmo para mudar o homem. E ele fala de 3 aspectos importantes, né, sobre essa questão do papel da nossa vontade nessa preparação. Então, primeiro, o que é a vontade? Ela é insuficiente para mudar o homem, e o necessário exercício da vontade e a sujeição ou a entrega da vontade a Deus. Então, nós vamos ver aqui esses aspectos da nossa vontade, o papel que ela tem nessa história, né? Primeiro, o que é vontade? E ele busca definir a partir dos escritos da irmã White, do escrito do Espírito de Profecia. E segundo o Espírito de Profecia, a vontade humana é o poder para decidir que existe em cada ser humano. É o poder que governa e que está presente na natureza humana. É o poder de escolha que o homem possui. Então, você pode escolher, ok? A insuficiência do homem. Bom, não existe em nós, não é, condição para vencer o pecado, ou seja, por mais que você se esforce, a sua vontade não é suficiente. Nós necessitamos de um poder que vem de fora. Nós necessitamos do poder de Deus para vencer o pecado. Por nossa própria vontade, nós não podemos vencer. Por quê? Porque uma vez que fomos vencidos no passado, nós perdemos essa capacidade, irmãos, de escolher o que é melhor. Por isso que devemos nos submeter a Deus. Nós temos liberdade, mas essa liberdade não nos dá força para vencer o pecado. O pecado só pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Então, qual é nosso papel? É entregar a nossa vontade a Deus. É permitir que Deus haja em nós, ok? Nós precisamos colocar a nossa vontade em exercício, é o terceiro ponto, não é? Nós precisamos colocar. Mas o que é que nós fazemos? É escolher que Deus haja através de nós, tá certo? Este poder de escolha deve ser usado com o propósito de renunciar ao pecado e decidir ficar ao lado de Deus. Deus não pode salvar o homem contra a vontade dele, do homem.
nós precisamos abrir a porta do coração para que Deus haja. Deus também não força a vontade. Forçar a vontade do homem é contra os princípios do céu. Tá certo? Terceiro aspecto, mesmo os anjos não controlarão a vontade do homem. O anjo pode advertir você, chamar, mas ele não muda, não é? A sua direção, a direção que você quer tomar. E a letra D, ele diz assim, não é desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da mesma que nos é possível efetuar aquilo que ele quer que façamos. Certo? E, por último, a vontade está implantada na natureza humana com um propósito santo. É importante fator na formação do caráter. Então, o que é que nós podemos fazer? É entregar a nossa vontade nas mãos do Salvador. É deixar que ele faça a vontade dele através da nossa vida. Precisamos nos sujeitar, que é o quarto ponto, à vontade de Deus. Colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente, diz a irmã White no livro Parábolas de Jesus, na página 333. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Então, nós devemos ceder a nossa vontade a Deus, entregar a nossa vontade nas mãos de Deus, tá certo? O Senhor pede que nós entreguemos a nossa vontade. Lembra o que está escrito em Provérbios 23, 26? Gosto muito desse texto, não é? Entrega, aliás, dá-me, filho meu, o teu coração, né? E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, Deus está pedindo que entreguemos a Ele o nosso coração e que nos agrademos da vontade dEle. Esta entrega de nossa vontade a Deus é necessária. Ao render a Cristo sua vontade, o homem se alia com o poder divino. Então, nessa tarefa de submissão, a perseverança é absolutamente necessário para chegar ao êxito. Ela diz mais uma vez aqui, a perseverança decidida no curso da justiça, a disciplina da mente pelos exercícios religiosos para amar as devoções e as coisas celestiais trarão a maior soma de felicidade. Deus, escrevendo a um certo irmão, a irmã White diz o seguinte, Deus o pôs num lugar onde as coisas que o rodeiam mudariam e o irmão poderia ser disciplinado pelo Espírito Santo, a fim de poder adquirir a capacidade moral e o domínio próprio que o converteria num vencedor. Requer-se o mais decidido esforço, a determinação mais perseverante e decidida e a maior energia para que o eu seja controlado. Então, nós precisamos permitir que Deus controle a nós mesmos. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Salvador, porque Deus e Cristo são a única fonte de vida espiritual, ok? Então, só tem um jeito da gente estar em contato com Ele, é através da nossa comunhão, através da sua palavra, ok? Não existe outra maneira melhor de estar em contato com essa fonte celestial do que pela palavra escrita. Jesus disse, essas palavras que vos digo são espírito e são vida. Então, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e nos submeter a ela. Nunca voltaremos a ser os mesmos depois de uma hora de meditação tranquila, sem afobação, ora esta acompanhada de oração, aplicando a nossa vida às palavras de verdade e ouvindo a doce voz do Espírito que fala aos nossos corações, pois a palavra de Deus, a palavra é a espada do Espírito Santo. Então, queridos, comunhão com Deus, está aqui o segredo para estarmos preparados para a volta de Jesus, né? Então, nós voltamos aqui, olha, nós falamos de muitas coisas, estudamos muitas coisas e voltamos para aquilo que é básico. E agora eu me lembro dos comentários do Alexandre Garcia, eu sempre acompanho o Alexandre Garcia e ouço as notícias e acompanho a movimentação política através dos comentários dele, ele dizendo, é triste dizer que a gente precisa estar sempre relembrando o óbvio, não é? O óbvio, o básico, que as pessoas esquecem. Comunhão com Deus, oração, estudo da palavra e testemunho, experiência com Deus. Nós precisamos ter noção, ter bem vivo em nossa mente, irmãos. A maneira de estarmos preparados para a vitória da igreja na crise final é buscarmos conhecer a Deus através da sua palavra e através dessa comunhão, através da oração, um conhecimento experimental, um conhecimento vivencial.
E louvo a Deus, porque temos participado aí dos momentos a sós com Cristo, que nos levam a ter esta comunhão, essa intimidade com Deus, a desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor, ok? Para estar com Ele a cada dia, a cada instante, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, diz Paulo em Efésios 6:18. Então, queridos, precisamos buscar cada vez mais ter esse tempo de qualidade com Deus, passar tempo na presença do Senhor, através da oração e através do estudo da palavra. Depois de sentir o nosso coração cheio de louvor e gozo e gratidão ao nosso Pai Celestial por todo o seu amor e misericórdia, depois de termos ouvido a voz do Espírito, aplicando a nossas necessidades, particularidades, a verdade escrita, e depois de experimentar profundo anelo de piedade, domínio próprio e vitória sobre nossas debilidades, estamos prontos para orar com maior significado, com maior fervor e às vezes com agonia de alma, sentindo realmente nossa necessidade. E a promessa de Jesus aos que têm fome e sede de justiça é que serão satisfeitos, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, queridos, o resumo desse livro é dizendo para você e para mim que a maneira de estarmos preparados para enfrentar a crise final que a igreja vai enfrentar, para enfrentar os momentos finais da história deste mundo, é continuar mantendo comunhão íntima e diária, ininterrupta com Deus, através da oração e através do estudo da palavra. É o óbvio, irmãos. É o café com é o feijão com farinha, não é? É o feijão com farinha, é o básico, é disso que a gente precisa. Você pode ter outras experiências, mas a experiência de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, ela é insubstituível, ela é essencial, ela é condição, como a gente diz na teologia, condição sine qua non, para que a gente realmente esteja preparado para as coisas que vão acontecer. Então, nós estamos no caminho. Comunhão com Deus, oração, estudo da palavra e testemunho, precisamos compartilhar também, para que isso seja vivo em cada um de nós. Portanto, o apelo nesta manhã, para todos aqueles que estamos aqui, deseja você estar preparado para a crise final? Então, a pergunta é, está você disposto a entregar sua vontade a Deus e buscar conhecê-lo experimentalmente, não é? Vivencialmente, cada dia, através de uma vida de comunhão, de oração e de estudo da palavra? Esse é o desejo do seu coração? Que Deus nos abençoe e que nós possamos manter comunhão ininterrupta com o Senhor e estejamos assim prontos para enfrentar todas as coisas e permanecer em pé na vinda do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, pastorzão. Muito obrigado. Coisa linda, viu? Tem uma Deus seja surpresa louvado. aqui para o senhor, pastor. Nós vamos encerrar o livro A Vitória da Igreja na Crise Final, baseado no que o senhor pregou nessa madrugada. Nós vamos encerrar cantando esse louvor aqui, ó. Muito bonito, por sinal. Vamos lá? Aí é bênção. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente.
da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória, oh glória, Mário. Aí é bênção pura. Você me fez voltar no Maravilha, tempo há pastor. 36 anos, amigo. Que bênção, hein? Deus seja Glória a louvado. Deus. Pastor Robson, muito obrigado. pura. Louvado seja Deus. Eu já Amém. tornei isso público, vou falar mais uma vez. Eu gosto muito de ouvir o senhor pregar, pastor Robson. São Glória a Deus palavras por isso. sinceras, carregadas de emoção. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Louvado pastor. seja o Senhor. A nossa gratidão a Deus pela presença de todos vocês durante essas 13 madrugadas, né? Chegamos Louvado seja ao Deus. final deste livro, curto, é bem verdade, mas cheio de conhecimento. Nós esperamos, né, pastor Robson, que esse conhecimento que o Espírito Santo tem nos dado durante todas essas madrugadas, que a gente não fique para nós, que possamos compartilhar, levar essas promessas Verdade. maravilosas para as pessoas. Amém. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos em Cristo, Igreja da Madrugada, como diz a Angélica, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por todos nós. Pastorzão, suas considerações finais e a sua oração, fechando o livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Eu também agradeço a Deus, Mário, por fazer parte dessa família, né? Essa família maravilhosa, por essa esperança que nós temos, né? Pelo conhecimento dessa verdade, essa verdade que nos firma, essa verdade, irmãos, que nos faz nos manter aí serenos, mesmo diante das pandemias, dos problemas da vida, das enfermidades, das lutas. A gente sabe que, no final, tudo vai dar certo para aqueles que temem ao Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estamos caminhando, irmãos, para o desfecho da história deste mundo. Então, vamos permanecer firmes, não é? A irmã White diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos guiou até aqui. Então, não vamos nos esquecer, irmãos, de tudo que está escrito na palavra. E não vamos abandonar aquilo que é óbvio, é verdade, é óbvio, irmãos, mas é necessário, a gente tem que todo dia repetir o óbvio para nós mesmos, irmãos. Precisamos estar em comunhão com Deus, irmãos. Não abra mão dos seus momentos a sós com Cristo, não abra mão do seu momento de oração, não abra mão do seu momento de estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, irmãos, porque é isso que vai nos preparar e vai nos dar força para vencer os embates finais. E isso que vai nos manter ligados a Jesus e nos dá poder para testemunhar
dele diante das pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus continue usando cada um de nós para a glória do seu nome. Vamos orar, irmãos. Ó Paizinho querido, muito obrigado por mais este encontro da madrugada. Muito obrigado por tuas bênçãos em nossa vida. Muito obrigado por teu cuidado conosco. E o Senhor tem nos trazido mensagens maravilhosas através dos teus filhos aqui, através desses materiais escritos pelos quais nós estamos aprendendo e crescendo na graça e conhecimento de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado. Continua, Senhor, conduzindo a nossa vida, a vida de cada um dos teus filhinhos aqui, de maneira que nenhum de nós venha se extraviar no caminho, mas todos possamos perseverar até o fim, para que sejamos salvos. Queira, Senhor, derramar sobre nós a chuva serôdia, o poder do teu Espírito, nos capacita a testemunhar de ti a todas as pessoas com quem nós entrarmos em contato, que sejamos instrumentos de salvação nas tuas mãos e que assim estejamos não só nos preparando, mas preparando outros para muito em breve nos encontrarmos com Jesus. Dá-nos o privilégio de conhecê-lo, como também somos conhecidos, para que assim sejamos enxertados no Senhor e permaneçamos em Cristo até que o Senhor volte e nos leve para estar eternamente ao teu lado. Fica conosco, Senhor, nos dá um sábado feliz, abençoa-nos nas demais atividades desse dia e usa-nos sempre para a tua glória, é o que nós te suplicamos e já te agradecemos, implorando em nome daquele que viveu entre nós, aquele que sofreu por nós, aquele que morreu, mas ressuscitou e hoje intercede por nós no santuário celestial. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, amém. E aqui Glória a encerramos Deus. o livro A Vitória da Igreja na Crise Final, agradecendo a Deus pelas bênçãos, agradecendo por todos que aqui passaram ministrando a palavra do nosso Deus. Um ótimo dia, Louvado Deus seja abençoe Deus. a todos ricamente. Lembrando, queridos,